a gente não inclui, mas eu gosto de citar também que antes ainda desses 3 anos de formação na academia, fizemos 3 anos no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que é no mesmo pátio da Academia de Polícia Militar. A filosofia é a mesma, o treinamento, enfim, é tudo muito parecido. Então, na verdade, eu com 15 anos, eu brinco que eu entrei para dentro de um par de turnos com 15 anos, né, na Brigada Militar, e encerrei agora, depois de 38, mas na Brigada Militar de efetivo serviço 35 anos, de 8 de fevereiro. A minha carreira, Ayrton, Paulo Rogério, ela ocorreu praticamente no Vale do Taquari, né, dos meus 32 anos, tirando aí os anos da academia, de trabalho na tropa, que foram na tropa, desses 32 anos que eu trabalhei, 6 meses só eu trabalhei em atividade meio. Em 2017 até o início de 2018 eu fiquei 6 meses trabalhando no Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada Militar. O nosso quartel era responsável pela aquisição, por exemplo, de todos os fardamentos da Brigada Militar, né? Fardamentos, alguns equipamentos. Esses 6 meses foi a exceção desses 32 anos, os demais todos na tropa, né? Ou no policiamento ostensivo ou na atividade de bombeiro militar. Fiquei 2 anos no início da carreira na cidade de Montenegro. Naquela época, Estrela era uma companhia e Lajada era outra companhia que pertencia ao 5º Batalhão de Montenegro, né? Então era responsável por essa área. Eu trabalhei 2 anos lá. E depois de 2 anos na sede, como aspirante, depois fui tenente, eu vim, então comecei a minha carreira no Vale do Taquari. Desses 32 anos, nós comentávamos antes de entrar no ar aqui, que 22 deles, né, os 32, foram vividos no Vale do Taquari. Né? 13 anos na atividade bombeiro na região e 9 anos na atividade policial. Me permite um parênteses, assim, retroceder um pouquinho, até para que as pessoas da comunidade que te conhecem aqui no Vale do Taquari, em especial em Estrela, até aí tudo certo, mas vamos voltar um pouquinho para trás lá. O Luiz Marcelo, com 14 anos, talvez 13 anos, o que te levou a optar e a escolher essa profissão? Tu escolheu a Brigada Militar ou a Brigada Militar te escolheu? Né? O que te levou e qual foi o ponto-chave de dizer, bom, agora, a partir de agora eu vou trabalhar na Brigada Militar, vou ser brigadiano, né? Essa história é um pouquinho curiosa, como foi curiosa, inclusive, a minha vida para o Vale do Taquari. Porque o meu pai, ele era bombeiro militar, né? Eu sou natural de Cachoeira, em razão disso, inclusive, porque minha família é de Santa Maria. E meu pai, quando entrou para o Corpo de Bombeiros, foi trabalhar em Cachoeira do Sul. Logo em seguida, que ele foi trabalhar lá, eu acabei nascendo. Né? E, curiosamente, meu pai sendo bombeiro militar, eu, desde de criança e depois como adolescente, eu dizia que eu não queria trabalhar na Brigada Militar quando me perguntavam. Né? Eu lembro que a gente tinha uma noção naquela época que as carreiras de bancário, de professor, eram carreiras que mostravam destaque para as pessoas, né? Tanto de status quanto como econômico, financeiro. A gente sempre quer. Meus pais, eles sempre me incutiram, né, a ideia de que nós tínhamos que ir além do que eles fizeram. Né? Então, eles tinham um padrão social que eles queriam que todos os nossos 5 filhos fôssemos além. E a gente, com essa ideia, eu pensava, o que eu vou fazer para ir um pouquinho além? Né? Então, eu pensava nessas carreiras. Por exemplo, não pensava na carreira da Brigada Militar, até porque meu pai era praça, né, naquela época. O salário na Brigada não era um padrão como tem hoje, né? E eu pensava em fazer diferente. Mas enfim, como eu falei, com 15 anos eu acabei indo fazer o Colégio Tiradentes, em Porto Alegre. Na época era um centro preparatório, Escola Estadual de 2º Grau da Brigada Militar. E como eu falei também, era dentro do pátio da academia. Né? Cara, já no 2º ano que eu estava cursando o ensino médio, nós convivendo com os alunos da academia, vendo o que era a carreira policial militar, ali eu já sabia, né, que a minha carreira era seria dentro da Brigada Militar. Esse passou a ser o meu objetivo. E outra coisa curiosa, né, eu não queria trabalhar no bombeiro no início dessa minha jornada, né, desse meu planejamento. Entrei para a academia e já no 2º ano da academia nós tivemos cadeiras de atividade de Corpo de Bombeiros, porque, se os senhores lembram, até 2017, o Corpo de Bombeiros fazia parte da Brigada Militar, né? Essa desvinculação do Corpo de Bombeiros era muito recente, está indo para o 4º ano. Então, naquela época, pertencia ao Corpo de Bombeiros e nós, como os oficiais do Corpo de Bombeiros, eram os oficiais da Brigada Militar, nós tínhamos cadeira na academia
relativa à atividade de bombeiro. E aí foi estranho, porque foi gozado de novo, foi curioso, né? Porque no segundo mês que eu estava tendo aula de atividade de bombeiro, eu entendi que a minha carreira era ser bombeiro militar. Né? Então, assim, foi curioso, meu pai era bombeiro militar e eu só fui me descobrir com essa vocação, com essa vontade, primeiro, né, quando eu estava no segundo grau e depois quando eu entrei na academia. Mas aí, enfim, comecei a trabalhar no policiamento, vim para a Estrela, uma coisa que eu não disse antes, mas para exercer a atividade de bombeiro militar mesmo, sendo policial, eu teria que fazer um curso de especialização para daí passar para a atividade de bombeiro militar. E aí vem a segunda parte curiosa, que eu disse também que a minha vida para a Estrela foi curiosa, que eu fiquei 6 meses designado para a Estrela. Na época, o comandante da companhia, que era o coronel, hoje da reserva, Carlos Gaspar Horn, era capitão na época. E o tenente que ele tinha aqui foi fazer um curso em São Paulo, era um curso do GAT, de Operações Especiais. Quando ele retornou de lá, foi transferido para Porto Alegre e ficou sem tenente. Aí pediu um tenente para o comando e o comandante disse, o Maia que vai. E eu fiquei 6 meses pedindo para o meu comandante não me mandar para cá. Eu era o secretário do comandante do 5º, né? Ele disse, não, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco chega um tenente mais moderno que eu. E isso em qual cidade? Eu estava em Montenegro. Montenegro. Eu tinha familiares morando em São Leopoldo. Montenegro e São Leopoldo são próximos. Eu nem conhecia Estrela. E não queria vir para a Estrela, né? Fiquei 6 meses resistindo a ideia de vir para a Estrela. Assim como eu resisti a entrar na brigada, eu resisti a vir para a Estrela. Passados 6 meses, né? O coronel Horn um dia, coronel, eu preciso do meu tenente. Eu era, como eu disse, eu era o secretário do comandante, ele me chamou no dia, depois do partido de futebol. Mas eu vou ter que te mandar. Eu disse, coronel, não se preocupe, o senhor já fez bastante por mim, esperou a oportunidade que não veio, né? Então vou lá, vou trabalhar e não se preocupe, porque às vezes tem aquela preocupação, né? O camarada vem contra a vontade, chega de costa, né? Chega pensando na oportunidade de voltar. E eu disse isso para ele, porque isso foi uma coisa que orientou a minha carreira desde o início. Né? Disse, coronel, só não se preocupe, eu vou chegar lá e não vou decepcionar ninguém. Né? Já que eu não consegui não ir, agora eu vou para... Né? O meu objetivo agora é ser o melhor policial militar que eu puder ser lá em Estrela. Tanto vim com a disposição de ficar, que a minha mãe era viúva, morava em Cachoeira do Sul. Eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar uma casa e convidar minha mãe para vir morar comigo. Vim para me estabelecer realmente na região. E como eu disse, é igual ao que eu não queria entrar na brigada, entrei e descobri que era a minha vocação. Não queria vir para a Estrela, né? 3 meses depois que eu cheguei aqui, eu conheci a minha esposa, que é natural de Estrela. E já a partir do 3º mês, o que eu não queria era sair de Estrela. Tá? Tanto que eu já tinha entendido atrás que a minha carreira seria no Corpo de Bombeiros. Eu cheguei aqui em 90 e 91, teve um concurso, né, um concurso para admissão no curso de bombeiro, eu nem me inscrevi, né, porque eu não queria sair da Estrela. Mas aí depois a Silvia, a minha esposa, descobriu que eu abri mão desse projeto para ficar em Estrela, especialmente para não me afastar dela, né, e ela sempre teve uma consciência profissional muito grande, que ela também tinha a carreira dela. E me deu os conselhos, mas na verdade não foi um conselho, ela exerceu ali e já começou a ensaiar como seria como esposa, né? Ela me deu uma ordem, ela disse, tu nunca mais vai abrir mão de um projeto teu, né, em razão da nossa relação, porque a nossa relação, se ela tiver que persistir, ela vai persistir sob qualquer dificuldade, né? Agora, tu perdeu uma oportunidade na tua carreira, isso é uma coisa que tu pode não recuperar mais. E aí em 94 surgiu a segunda oportunidade, eu passei no concurso, fiz o curso de bombeiro, e aí iniciei minha carreira no Corpo de Bombeiros em 94. Então fica essa curiosidade aí, né? Eu resisti, as 2 das melhores coisas que me aconteceram, eu resisti o que foi possível, né? Resisti a entrar na brigada, depois resisti a ir para a Estrela. No fim vim para a Estrela, que me encontrei, tanto na atividade de bombeiro e de policiamento, como na minha relação com a minha esposa, com a minha família, que minhas filhas são daqui também. E com a comunidade, né? E com a comunidade, né? Eu vou antecipar um ponto que nós talvez conversássemos mais adiante, nós estávamos conversando antes aqui na Ailton, que em 2011, o Estrela me deu a honra de conceder o título de cidadão estrelense. Aliás, tá? Teve o dedo desse camarada que está na nossa frente aqui, o Tavares. Paulo Rogério, porque ele e a Beth, que foi minha afilhada no Rotary, né? Os dois tiveram a ideia de eu botar uma pilhazinha lá, eu nem sei de onde surgiu direito a ideia, talvez depois ele possa contar aí. E alguém um dia chegou à conclusão, por que o Maia não tem o título de cidadão estrelense, né? De toda a história de dedicação que a gente tinha. E acabaram conversando com o vereador Cristiano Nogueira, me corrige por favor se eu estou dizendo uma bobagem, né? E o Cristiano Nogueira aceitou a ideia, acatou a ideia. Não sei se acredito que me falaram a verdade, mas para minha alegria,
Eles, quando houve a proposição, ela foi aceita por unanimidade na Câmara de Vereadores, né? Em 2011 eu recebi o título de cidadão estrelense. E eu vou revelar o que eu já falei antes do ar aqui também, e já falei no dia que eu recebi o título, que eu considerei aquela concessão uma história de amor correspondido. Porque realmente eu doei para a Estrela, né? Depois para a região, a gente começou a trabalhar, né? Mas especialmente para a Estrela, a minha relação com a Estrela era muito íntima, né? O melhor que eu tive de Miguel, eu me transformei aqui, né? Quando eu cheguei aqui em Estrela, obviamente era um jovem oficial, nós tínhamos uma formação teórica, mas não tínhamos aquela relação de entender que, por exemplo, eu aprendi aqui em Estrela, que tu tem que tratar diferente o infrator do cidadão que está trabalhando, do infrator, quanto mais o infrator eventual, né? Então, por exemplo, aquele camarada, por exemplo, que é trabalhador e que comete uma infração de trânsito eventual por uma circunstância, ele tem que ter um tratamento educativo, né? Tu tem que ser cordial com ele, tu tem que tratar ele como uma pessoa que tu está auxiliando, né? E aquele infrator, quanto mais ainda o criminoso, né? Ele tem que ser tratado diferente. Então eu aprendi a lidar com as pessoas, a conviver com as pessoas diferente, a trabalhar aqui em Estrela, né? Mas eu desenvolvi um carinho muito grande por Estrela. Depois teve a minha história no Rotary, por exemplo, então eu sempre busquei, enquanto estive aqui em Estrela, a melhor forma de dar o melhor que eu podia para a comunidade. Por isso que eu digo, lá em 2011, né? Depois de 21 anos na cidade, eu recebi o título de cidadão estrelense, foi uma história que eu correspondi, porque realmente o maior carinho que eu tenho é pela comunidade Estrela, pelo Vale do Itacoaí, mas em especial. Comandante, muitas pessoas me perguntaram, depois que eu divulguei a matéria, né, da sua ida para a reserva, se o senhor vai continuar residindo em Estrela. O plano é esse, né? Nós temos eu e minha esposa, nós compramos casa própria aqui em Estrela já em 2003. Né? Por isso também, né, porque é uma facilidade, a gente não precisa procurar moradia, mas por todas as facilidades que morar em Estrela oferece, né? A qualidade de vida é boa, é perto de Porto Alegre, é perto da Serra, perto de Passo Fundo, onde a minha filhota está estudando, a gente não sabe se ela vai ficar lá. Né? Claro que eu poderia desenvolver um projeto agora de acompanhar os filhos. Né? Quantos filhos o senhor? Eu tenho duas meninas, duas né? Uma de 22 anos e uma de 17. A 17 está conosco, a de 22 está estudando em Passo Fundo. Então tem a minha esposa já teve essa vontade, porque ela também é aposentada, de, por exemplo, nós íamos morar em Passo Fundo, para ficar próximo da nossa outra filha, dar um apoio maior a ela, né? Mas a gente vem comentando, não sei quanto tempo ela vai ficar em Passo Fundo, né? Talvez desenvolva a carreira dela lá, talvez não. Então acho que não é o momento, pelo menos durante esse período. Comandante, eu tenho uma, se o senhor me permite, eu tenho uma curiosidade. A vida de militar e a família, como é que é isso? A família, por exemplo, o militar sai todo dia e, né, a gente sabe que a situação de violência e outras situações que ocorrem diariamente na comunidade muitas vezes expõe o militar a um risco. Como é essa relação com a família? Há sempre uma aflição nesse sentido quando o militar sai? Como é que é isso? Claro, o que acontece, primeiro nós temos que ter a noção de que os riscos, tanto na atividade de bombeiro quanto de polícia, especialmente a de polícia, né, óbvio que eles são inerentes e são muito maiores que qualquer outra atividade. Mas existem algumas técnicas, equipamentos de proteção individual, né, formas de abordagem, formas de atuação, a perícia, o uso da arma. As técnicas em geral. Todas as técnicas que minimizam esses riscos e nos auxiliam a mantê-los sob controle. Né? Um exemplo, o confronto armado, que não era uma realidade para nós, isso é uma curiosidade, até eu passei 3 períodos diferentes do policiamento. Né? Lá em 90 até 94, depois em 2005 a 2007 eu tive um novo período, fora isso, atividade de bombeiro, né? Um novo período comandando o batalhão aqui de Estrela e retornei agora em 2018. Cada um desses períodos foram diferentes. Né? Em 94 nós não tínhamos confronto armado. Né? Nós prendíamos bandido com revólver quando ele tinha revólver. Em 2005 nós já prendíamos bandidos com pistola e eventualmente havia um confronto armado. Hoje o confronto armado é uma realidade, confronto armado com fuzil inclusive. Né? Mas felizmente, como os senhores podem observar, olha a história recente aqui da Polícia Militar, nós tivemos muitos confrontos armados em que infelizmente não é esse o objetivo da polícia, confrontos armados em que houve perda de vida por parte de criminosos. Né? Isso vocês lembram bem. Nenhum policial militar
foi fatalmente ferido. Foram raros os casos em que o policial foi ferido nesse período todo. Isso revela o que eu estou dizendo, né? Um raio-x do que eu estou dizendo. O treinamento que a polícia tem, os equipamentos que nós usamos, permite, né, que nós tenhamos uma performance melhor que o criminoso e que restem eles feridos e o policial militar não. Então esse treinamento e equipamento que nós temos, eles minimizam esse risco. Nós, obviamente, não transferimos esse receio para a família, a gente sempre deixa a família tranquila, toda hora fala das estatísticas, mostra a nossa capacidade de trabalho. Isso, obviamente, que tranquiliza um pouco as nossas famílias, né? Mas é claro que sempre há aquela preocupação, né? Toda vez que a família ouve que está acontecendo uma ocorrência, rouba-banco, eu já fiquei 3 dias a fio no meio do mato procurando os criminosos, né? Nesses períodos em que a gente está atuando, óbvio que a família fica tensa, fica aflita, mas é uma coisa que as pessoas, os familiares, os policiais militares se acostumaram a conviver. Comandante Maia, convidamos o senhor a permanecer conosco. Nós vamos a uma trilha musical com Paulo Rogério Tavares e já voltamos com o comandante Luiz Marcelo Gonçalves Maia, da reserva, né? 7h47, os ouvintes já estão acostumados que quando tem entrevista, nós invadimos cordialmente o show da manhã, isso é normal, né? O show da manhã passa depois das 8, porque a prioridade são as entrevistas desses dias especiais aí da programação. A trilha é eles ainda, né? Durante esse dia de hoje, eles, o que o Ayrton gostou demais, Milionário e Zé Rico.